Sua salvação não depende do que você acha sobre Jesus, mas sim da sua fé nele. Entenda a distinção vital entre ter uma opinião e possuir uma fé que transforma. Vocês podem, isso é muito comum entre nós. Qual é a sua opinião sobre o Frei Gilson? Aí começa a fofocaiada. A sua opinião sobre o Frei Gilson, beleza. Eu sou ser humano igual a você. Você pode ter, aí vai ter a opinião do que gosta, do que não gosta. Vai ter a opinião que está no meio, gosto, mas não gosto. E está tudo tranquilo. É sua opinião e a gente tem que respeitar a opinião do outro, sim ou não? Se você falar, você gosta disso, não gosto, você tem que respeitar a minha opinião. Agora, no que diz respeito a Deus, Ele não te pede opinião, Ele te pede fé. Jesus está pedindo para você fé. Em outras palavras, a tua opinião sobre Jesus não salvará você, mas a tua fé em Jesus salvará você, segundo o Evangelho que acabamos de ler. Se alguém te perguntar qual a sua opinião sobre Jesus, não tenho opinião, eu tenho fé, certeza. Certeza que Ele é meu Deus, meu Senhor e o meu Salvador. Ele é o meu Criador, o meu Salvador e o meu Santificador. Pai, Filho, Espírito Santo. Eu não tenho opinião, tenho certezas. Mas você vê, não preciso ver. Porque fé é a certeza daquilo que não se vê. Opiniões a gente emite mediante aquilo que eu leio, mediante aquilo que eu assisto, mediante aquilo que eu vejo, mediante aquilo que eu sinto. Deus não pode estar atrelado aos teus sentimentos, ao que você lê, ao que você não lê, ao que você assiste, ao que você não assiste. Portanto, uma pessoa analfabeta pode ter mais fé do que uma pessoa intelectual, cheia de doutorados na vida, porque fé não depende de estudo. Prova bíblica. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Versículo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13. O que está escrito aí? Vendo eles a coragem de Pedro e de João. Quais são os dois personagens envolvidos nessa palavra? Pedro, os dois grandes apóstolos. Diga comigo, Pedro e João. E considerando que eram homens sem estudo e sem instrução. Pedro tinha estudo? Pedro era instruído? E se tornou o primeiro papa da igreja. Porque confessou a fé em Jesus Cristo. E é sobre a fé de Pedro que a igreja se sustenta, se levanta. João, sem estudo e sem instrução, por revelação. Aliás, ele mesmo escreve um livro que se chama Revelação, o livro do Apocalipse, a qual direto você lê o livro do Apocalipse e escreve João. O próprio Jesus vai ditando para ele: escreve João, escreve o que o Espírito diz às igrejas. E João vai escrevendo. Um homem sem estudo, um homem sem instrução. Porque, preste atenção, Deus quer que você viva de fé. E como é que Ele nos prepara para essa vivência de fé? Através da oração, para que você seja capaz de receber as revelações de Deus. E tudo isso eu falei só porque eu li São Beda, que dizia: o Salvador explorava a fé dos discípulos, perguntando primeiro pela opinião da multidão.
para que a confissão deles não parecesse formada por isso, mas pelo conhecimento da verdade. Ou para que não vacilassem como Herodes, mas crescem no que viram. Jesus não quer que você se baseie no que o mundo está pensando, mas Jesus quer que você se baseie na verdade. Você não deve se basear no que o nosso mundo vai falar sobre Jesus. Você se baseia na verdade. Ah, mas a televisão falou isso, ah, mas não sei quem falou isso. Respeitamos. Mas você como cristão, você não se baseia nos pensamentos dos homens, na opinião dos homens. Você se baseia na verdade. E o que é a verdade? Abra sua Bíblia. João, Evangelho de Jesus Cristo segundo João 14. João 14, versículo 6. João 14, 6. Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por... Quem é a verdade? Então, quando alguém estiver falando alguma coisa, você tem que ver se o que ela está falando está de acordo com Jesus. Se tiver de acordo com Jesus, ok. Se não tiver de acordo com Jesus, é a opinião dela. Eu não me baseio em opiniões, eu quero me basear na verdade. E a verdade é quem? Jesus. João 17, 17. João 17, 17. Santifica-os pela verdade, a tua palavra é a verdade. Ergue a tua Bíblia lá no alto. Ergue tua Bíblia lá no alto. Olha que coisa bonita. Ergue tua Bíblia lá no alto e diga bem alto: a tua palavra é a verdade. Aqui está a minha fé. É nisto que eu creio. Não em opiniões. Que hoje é uma, amanhã pode mudar. Eu não me baseio em opiniões. Eu me baseio em certezas. E a tua palavra é verdade. Uma certeza eterna para a minha vida. Amém. Dá um beijo nessa palavra e aplauda essa palavra. Diga mais uma vez para quem está do seu lado: Deus não quer sua opinião. Deus quer sua fé. O que acontece quando a gente dá as nossas opiniões? Vamos ler um trecho da Sagrada Escritura. Abra sua Bíblia em Mateus 16. Mateus 16. Mateus 16, versículo 23. Jesus está falando para Pedro que ele vai morrer. E aí, Jesus vai responder para Pedro. Mateus 16, 23. O que está escrito? Mas Jesus, voltando-se para ele, disse-lhe: afasta-te, Satanás, tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos... Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Você quer ter o pensamento de Deus ou o pensamento dos homens? Alguém está precisando de ajuda lá? Fiquem calmos, a equipe da Canção Nova já viu vocês, tá bom? Fiquem calmos. A equipe da Canção Nova já viu vocês. Então ali está precisando de ajuda.